Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é equipamentos da TI. Os tópicos a serem abordados nessa aula são: por dentro da máquina, tipo e tamanhos de computadores, equipamentos adequados, prioridade, máquina ou software. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de ter um panorama da grande variedade de equipamentos na área de TI, diferenciar tipos e tamanhos de computadores, relatar quando é mais interessante investir em máquina ou em software. Por dentro da máquina. Você já teve a curiosidade de entender como funciona um computador? Um computador, ele possui vários equipamentos ali para que ele consiga funcionar. Mas basicamente aqui para nós, nos interessa o quê? Estamos falando de sistemas de informação. E o que fazem os sistemas? Eles transformam dados em informações. Essas informações se tornarão conhecimento e, por último, sabedoria à organização. Então, sistemas de TI fazem com que as organizações que possuem seus departamentos, áreas, etc., que possuem aí, gerem dados, esses dados se transformam em informações que possibilitam que as pessoas, os usuários, tomem decisões mais assertivas. Para isso, existe a tecnologia, que vai ser o meio pelo qual as pessoas terão acesso aí a essas informações. Especificamente o computador, ele dispõe de um equipamento que faz algo bem parecido, que é a CPU. É o cérebro do computador. Na CPU, ele vai transformar dados, entradas em informações. Esse é o papel da CPU. Vamos entender. Para processar as informações, tratamento de dados e executar a entrada e saída de dados, o computador conta com uma espécie de cérebro, a CPU, ou seja, Unidade Central de Processamento. Tipos e tamanhos de computadores. Você já usou um notebook? Um laptop? Não? Nunca? Vamos conhecer as três principais formas, os três principais tipos de computadores: mainframes, desktop e portáteis. A ideia aqui é apenas entendermos os principais tipos. Os mainframes são os computadores de grande porte. Vamos abordar um pouco mais sobre eles. Pense numa grande organização que processe aí uma enorme quantidade de dados esses que precisarão aí serem transformados em informações. Essa organização, que lida com essa enorme quantidade de dados, precisará de uma grande capacidade de transformar dados em informações. Ela vai precisar, então, de um grande banco de dados e que tenha essa capacidade de transformá-los em informações. Esses computadores, os mainframes, eles fazem exatamente isso. Eles têm essa capacidade de lidar com uma grande quantidade de dados e então transformá-los em informações. Muitas empresas investem neles, pois, do contrário, elas podem ter sérios problemas. Não pode uma empresa ficar aí, dispor de um desktop para salvar aí um grande banco de dados. Muitas vezes ele não comporta isso. Daí a necessidade de pensarmos o seguinte:
Existe um computador ideal? Não. Preciso que cada tipo de empresa, cada tipo de organização, a depender da complexidade dos seus negócios e do quanto de dados ela necessita processar, aí eu vejo qual o melhor tipo de computador para ela. Alguns profissionais precisam apenas de um computador portátil. Ele já serve perfeitamente aí para o tipo de atividade que ele tem. Já outros profissionais, outras empresas não, precisam de um desktop. E por último, retomando aí aquele conceito que falamos há pouco, grandes empresas, grandes corporações que necessitam processar um grande número de dados e, para tanto, um banco de dados aí que comporte essas informações, aí os mainframes são os mais indicados, embora o custo para mantê-los em termos de segurança, conta de energia, entre outros, seja bem mais alto. Equipamentos adequados. Vamos ver algumas questões importantes que devemos nos atentar nesse sentido? Alguns questionamentos precisam ser feitos periodicamente. Qual é a idade do meu hardware? Ele está obsoleto? Existe demora durante o processamento? Preciso de mais memória RAM para acelerar o processamento? Meu hardware instalado permite a boa utilização de meus softwares? Possivelmente, você já deve ter aí se deparado com a seguinte situação. Você está tentando aí fazer alguma coisa no seu computador e ele fica em processamento. Já aconteceu algo do tipo? Você salva um documento e ele fica ali, demora para processar. Você tenta acessar a internet e ele demora. Você tenta salvar algo no servidor e não consegue. São momentos, situações que muitas vezes podem prejudicar um negócio. E às vezes a solução é escolher melhor o equipamento, o hardware que está sendo utilizado. Nem todos os desktops comportam aí todos os tipos de software. Isso vale também para os computadores portáteis. Alguns não comportam aí todos os tipos de sistemas, de softwares. Às vezes eles não têm memória para comportar aquilo. A exemplo de um celular, pensem num celular, já aconteceu com você ele aparecer aquela mensagem, não comporta mais capacidade de armazenamento? E aí você não consegue mais salvar fotos, vídeos e nenhuma outra coisa? Pensem nesse exemplo do celular. Igualzinho acontece nas empresas. Os computadores, os desktops, os notebooks, às vezes eles não têm mais capacidade para salvar o que um sistema propõe. Então, assim, existe um sistema ideal, um hardware ideal? Vai depender do tipo de organização. Sempre devemos lembrar disso. Algumas empresas, o nível de complexidade das suas operações não justifica que eu tenha hardwares e softwares de última geração. Simplesmente não precisa. Ah, mas será que se eu tiver um desktop antigo, um sistema antigo, será que é indicado para a minha empresa? A depender do caso, sim. Às vezes eu sou uma empresa que tem um tipo de gerenciamento de dados bem simples. Eu faço controle de um tipo apenas de produto, o meu estoque é bem simples de gerenciar, eu não preciso aí de um grande banco de dados e nem mesmo de um hardware que tenha uma memória aí que comporte um grande número de dados. Não precisa, é algo bem simples aí que eu gerencio.
Neste último caso, a empresa não vai necessitar investir recurso e ter aí grandes equipamentos, grandes softwares. Prioridade: máquina ou software? Uma dúvida comum que as organizações têm é a seguinte: devo priorizar equipamentos comprando aqueles de última geração ou não? Os que eu tenho já comporta, devo priorizar então um sistema novo, um software, um banco de dados? E aí, o que é melhor? Vamos entender como funciona para chegarmos na resposta. O ideal é que a decisão priorize os softwares aplicativos mais adequados às necessidades específicas da empresa, para depois pensar no hardware e respectivo sistema operacional apropriados. Então já temos aí um bom começo. Num primeiro momento, pensem no software mais adequado às necessidades da sua empresa. Então vejam assim: eu sou uma organização que lido com uma grande quantidade de dados e preciso processá-los em tempo real. A partir daí, você já consegue procurar qual o melhor hardware e os sistemas operacionais mais adequados para a sua empresa. Então, perceberam? Num primeiro momento, vá para o caminho do software. Qual o software mais adequado? E depois, veja quais serão as tecnologias de equipamentos que vão poder se adequar a isso. Trouxe para vocês no Saiba Mais uma dica de leitura e uma dica de filme. Dica de leitura: Sistemas de Informação, Planejamento e Alinhamento Estratégico nas Organizações. Dica de cinema: Jobs. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre equipamentos da TI. Espero que tenham gostado. Frequente nossas redes sociais. Até a próxima!